Nós cristãos temos um grande problema. Nós queremos ter controle da nossa vida, nós queremos controlar o que vai acontecer no futuro e nós queremos ter controle também sobre os nossos problemas. Eu gostaria de te dizer que se você age assim, é possível que você seja um forte candidato a se distanciar de Deus, de enfraquecer a sua fé e também se distanciar da sua palavra, porque você ainda não aprendeu a viver pela fé. Gênesis, aqui no capítulo 15, nos revela então a história de Abrão, desse homem que teve de aprender o que era viver pela fé, e não viver de acordo com as circunstâncias ou com seus próprios esforços. Primeiro aqui, no início, Abrão aqui, no seu chamado, observe que lá desde o capítulo 12, ele ficou empolgado a ponto de chamar toda a sua parentela para lhe seguir até a terra de Canaã, que Deus havia direcionado que ele fosse para lá. Mas isso não deu certo, porque o seu pai Tera preferiu ir até a cidade de Harã, que era a cidade natal do seu pai, e ele preferiu ter o fim da sua vida nessa cidade. Isso, infelizmente, atrasou a peregrinação de Abraão até a terra que Deus havia ordenado que ele fosse. Um outro momento da vida de Abrão, que é muito claro, o momento que ele precisava aprender mais, exercitar a sua fé na promessa do Senhor, foi quando no decorrer da sua peregrinação, ele teve medo da fome e da escassez que assolou a terra de Canaã, e ele então vê que a única opção, humanamente falando, para que ele tivesse segurança e fartura, era o Egito. Ou seja, ele vê no Egito, e não no Senhor, a segurança e a fartura que ele precisava, em vez de confiar na possibilidade da que a promessa iria sustentar e manter Abraão naquela fome terrível e ele não pereceria. Isso, inclusive, como consequência, trouxe até o fato de que Abraão, ele correu o risco de perder a sua vida, como ele também colocou em risco os planos de Deus, e ainda mentiu colocando a sua esposa, Sarai, em uma situação muito complicada em relação a Faraó. Ainda, nós temos aqui o momento da sua teimosia em permitir que o seu sobrinho Ló continuasse com ele, e quase essa insistência de Abrão de permitir que o seu sobrinho Ló ficasse com ele, isso quase provocou um conflito armado, uma disputa violenta entre os seus pastores. E aí Abraão foi obrigado a se separar do seu sobrinho Ló de uma maneira muito desgastante e muito triste. Nós também tivemos aqui episódios de lucidez espiritual de Abraão no capítulo 14. Nós temos aqui Abraão demonstrando coragem, como também, em certa medida, maturidade, quando ele teve que lidar com uma guerra, e essa foi uma guerra muito significativa para os tempos antigos, porque envolveram 9 reis. O braço de Deus para fazer justiça naquele momento de uma longa guerra que estava entre esses 4 e também 5 reis, Oriente e Ocidente, foi Abraão. Deus usa Abraão como o braço da sua justiça naquele lugar, quando ele perseguiu com apenas 318 homens ao rei Quedorlaomer e os seus 3 aliados no Oriente, até derrotá-los naquela campanha militar. Nisto, meus irmãos, observe que Deus usou em primeiro lugar para livrar aquela terra da servidão do Oriente. Deus estava livrando o Ocidente da servidão terrível do Oriente. Como também nos é mostrado que Abrão, em todo esse momento, ele foi testado, quando no seu encontro com o rei Bera, ele sabiamente e firmemente não aceitou a oferta do rei Bera, rei de Sodoma, quando ele lhe oferece as campinas do Jordão e outras terras que eram pertencentes a Sodoma, naquela região de Canaã. Abraão entendeu que ele não poderia tomar aquelas terras à força, porque Deus era quem daria como possessão as terras de Canaã. E nisto, mesmo que algumas vezes Abraão tivesse vacilado, ele confiou no Senhor. Contudo aqui, meus irmãos, mais uma vez, o capítulo 15 nos leva a Abraão em um outro momento de recaída, em que a sua fé fica frágil novamente. A sua mente aqui dá espaço às mesmas fraquezas de antes: ansiedade, impaciência, teimosia em algumas coisas, e também, mais uma vez, se manifesta o medo. De novo, Abraão aqui está com medo de morrer. Talvez
um psiquiatra ou um psicólogo diria que Abraão estivesse com a síndrome do pânico ou com a síndrome de Burnet. Tamanha era a aflição e o medo deste homem. E veja que coisa aqui curiosa, quando lemos o texto em que Abraão se depara com essa situação, nós somos aqui também igualzinho a Abraão. Cremos e não perdemos a nossa fé em Cristo, mas nós temos dificuldades de exercê-la por completo. Temos instantes de altos e baixos, e cada fase da nossa vida, esses altos e baixos revelam a nossa deficiência no exercício da nossa fé. E quando nós temos deficiência no exercício da nossa fé, da mesma forma como Pedro deixou de olhar para Jesus quando estava atravessando a pé o mar da Galileia, e ele olha para a água, passa a ter medo. Aqui nós temos que essa deficiência no exercício da sua fé nos leva ao medo e à impaciência, que é uma das fraquezas mais comuns na vida do crente. Por isso, os homens mais corajosos da história da igreja, eles também foram os que mais tiveram medo. Se eles foram chamados de grandes homens na história da igreja, de heróis da fé, é porque Deus é quem sustentou e os deu a eles confiança no Senhor e coragem para que eles pudessem enfrentar todas as circunstâncias terríveis que eles tiveram de passar, porque naturalmente eles tiveram medo. A exemplo disso, nós temos Moisés, aquele que foi chamado de o libertador do povo de Israel, que enfrentou o temível faraó, era o mesmo que antes de ser este o libertador de Israel, é o mesmo que inventou 1000 desculpas para não atender o chamado do Senhor. Da mesma forma que o profeta Jeremias argumentou com Deus, quando ele também foi chamado para exercer a sua função de profeta, seu ofício profético. Ele chega diante de Deus dizendo: eu não passo de uma criança, eu não sei falar. O caso do profeta Elias é um outro exemplo muito interessante, quando se trata aqui de cair na armadilha do medo e da dúvida por causa da densa neblina, do abismo que há entre a realidade do que estamos passando e da promessa que Deus tem para nós. Quando este homem foi capaz de, depois de ter enfrentado sozinho 450 profetas de um Deus falso, Baal, e os derrotou diante de todo o povo de Israel, foi o mesmo homem que depois disso correu desesperado para uma caverna e ficou escondido por um bom tempo por causa do chilique e de ameaças de uma megera e de uma mulherzinha chamada Jezabel. Ele não comia, não bebia, só dormia, e em tudo isto ele desejava a morte a todo tempo, a ponto de ter que ir um anjo lhe forçar para que viesse comer e beber para que não morresse. Tudo isto por causa de uma prostituta idólatra. Uma mulher apenas fez que um homem que derrotasse 400 homens inimigos do Senhor estava com medo de uma mulher. Voltemos aqui ao caso de Abraão. E mais uma vez, ele estava com medo. Medo dos seus inimigos. Inicialmente aqui, o texto nos mostra que o seu medo é por causa de uma possível vingança dos seus inimigos, que eram apenas aqui o estopim, meus irmãos, da sua falta de confiança no que diz respeito à promessa do Senhor. O real motivo do seu medo, na verdade, meus irmãos, era não ter um herdeiro. Na verdade, era ainda a sua angústia de que a promessa do Senhor estava demorando se cumprir. E naquela época, o que mais lhe angustiava, possivelmente, por causa do contexto em que ele vivia, era o fato de que quando um homem ele não tinha herdeiros da sua própria semente, o seu legado e a sua posteridade estava ameaçada e condenada, ou ela se encerrava com a sua morte. Isso aqui era considerado naquela época como uma maldição nos dias de Abraão. O problema, interessante ver que o problema de Abraão não era dinheiro, porque ele era muito rico. O problema de Abraão agora aqui também já não é mais prestígio, porque ele foi honrado
como ele foi também reverenciado por todos aqueles reis que estavam na terra de Canaã, por ter derrotado Quedorlaomer e os reis do Oriente. Mas, na verdade, a sua angústia, seu desespero, em certa medida, é por causa da demora do cumprimento da promessa. E aqui é importante nós lembrarmos que nos capítulos 12 e 13, mais precisamente, em Gênesis capítulo 12, os versos 2 e 3, e Gênesis 13, os versos 14 a 17, Deus já havia prometido ao seu servo um descendente, uma terra e uma descendência. Abraão, ele creu nesta promessa. Contudo, a sua impaciência o levou a mais um instante de fraqueza e questionamentos, como nós já vimos nos versos 2 e 3. Em vez de ouvir o consolo de Deus ao seu coração, como está claro aí no verso 1, Deus consolando Abraão, em vez dele ouvir o consolo do Senhor e dizer ao Senhor como resposta, então, Senhor, me ajude na minha falta de fé, Abraão simplesmente questionou a fala de Deus. Mas aqui nos versos 4 e 5, nós temos a segunda fala, ou a resposta de Deus ao questionamento de Abraão dos versos 2 e 3. Nos versos 4 e 5, o Senhor agora mais uma vez, de forma veemente, confirma a ele e mostra a ele, tanto que a promessa que Deus havia feito irá se cumprir, e Deus dá mais informações a Abraão sobre o cumprimento dessa promessa. E é com base nesses versos que hoje nós vamos ver como que em meio às fraquezas, Deus ele sustenta, preserva a nossa confiança nele. De antemão, eu preciso dizer algo muito importante aqui no decorrer desse texto. Não cremos em Deus, meus irmãos, e nas suas promessas, porque nós temos alguma capacidade para isso. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro no livro de Efésios que a fé, Efésios capítulo 2, que a fé é um dom de Deus. É algo dado pelo próprio Deus aos crentes ou aos pecadores regenerados, os eleitos. Nenhum homem por si mesmo tem condições de crer em Deus por si mesmo. Porque, meus irmãos, a fé não é algo nato no homem. Mas a verdadeira fé, que é chamada de a fé salvadora, ela pertence a Deus. Por isso que é um dom. O que é um dom? Nós vimos isso pela manhã. Dom é aquilo que Deus dá. Nós não temos, nós usufruímos pela graça dele. Mas nós não temos isso como uma habilidade própria, como um poder próprio. Mas é algo que pertence a Deus, e Deus, pela sua misericórdia, graça à manifestação da sua bondade, ele nos dá. Então veja que de forma muito especial, a fé, nesse sentido, como Paulo diz, é um dom, e ele dá a quem ele quer. O mesmo Deus, em segundo lugar, meus irmãos, o mesmo Deus que nos concede a fé, é o mesmo Deus que sustenta a nossa fé nele. É o mesmo Deus que não permite que percamos essa fé em meio a essas situações de dificuldade, de tribulações, situações às vezes onde nós nos afligimos com dúvidas terríveis no nosso coração. Mas é interessante ver que nós oscilamos, vacilamos, nós duvidamos, assim como Abraão duvidou, mas tanto ele como nós não perdemos a fé, porque é Deus quem cala os nossos questionamentos, as nossas reclamações no coração, nos lembrando da promessa de um filho e de uma terra. Perceba que a promessa de um filho e de uma terra, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, ela percorre até o livro de Apocalipse. O foco, então, dos versos 4 e 5 é nos lembrar que toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela nos está anunciando a promessa de um filho e de uma terra. A pergunta que estes versos nos permite fazer, então, é: qual é o fundamento, então, da nossa confiança no Senhor? A resposta que Deus dá a Abraão é mais do que satisfatória. Ela é a salvação do homem. Ela foi a salvação de Abraão. Por isso que o verso 6 ele vai nos dizer que a conclusão da última fala do Senhor, dos versos 4 e 5, é que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Essa promessa de um filho e de uma terra, como também de uma descendência, ela se baseia no conteúdo
de que Deus, ele novamente mostra a Abraão quem é esse filho, mesmo que ainda não mencionado o nome dele, e qual é a sua descendência. Isso ainda é meio nebuloso para Abraão. E é isso que faz dele ser chamado de o pai da fé. Porque no mesmo filho que nós cremos, foi o mesmo filho que ele creu. Na mesma terra que também nós herdaremos, é a mesma terra que ele também creu que ele e a sua descendência teria como posse. Eu penso que esta resposta de Deus a Abraão, meus irmãos, é a nossa aqui declaração de liberdade e que nós devemos agarrar nela e nunca mais soltá-la em nenhum momento da nossa vida. Quando nós devemos andar com esta declaração de liberdade e de confiança no Senhor, da mesma forma que o peregrino de John Bunyan, ele agarrou-se à Bíblia no primeiro instante em que ele ouviu sobre a ira de Deus na destruição da cidade. E ele não soltou as escrituras das suas mãos até que ele chegasse ao céu. A sustentação da nossa fé está nestas palavras que Deus pronuncia a Abraão. E duas coisas são prometidas então aqui. Repito, um herdeiro nascido da sua própria semente, porque isso ainda não estava claro, como eu disse em Gênesis capítulo 12, os versos 2 e 3, quando a primeira vez que é ouvido, os ouvidos de Abraão recebem a promessa de um herdeiro, um descendente, uma terra. No capítulo 12, inclusive, é destacado mais a promessa da terra do que do herdeiro. Então agora, algo se torna um pouco mais claro em Gênesis 13, versos 14 e 17, quando Deus agora menciona com um pouco mais de ênfase sobre o herdeiro, e ainda falando da terra. Mas agora em Gênesis capítulo 15, passado o capítulo 14 daquela guerra, Abraão, no capítulo 15, é como se ele estivesse sozinho. Deus o deixa só. Deus o deixa na solidão dos seus pensamentos, das cogitações, das possibilidades de como que essa promessa iria se cumprir. E a cogitação, imagino que ele estivesse passando dia após dia, semanas após semanas, meses após meses, desde o momento em que ele sai ali da região onde ele estava no conflito e volta para sua casa. E aquilo vai aumentando, a sua angústia vai o dominando, e isso vai o deixando com dúvidas e mais dúvidas, e tentando elaborar na sua cabeça de que forma Deus vai cumprir a sua promessa. Porque eu já estou ficando velho, ou melhor dizendo, Abraão já estava velho e bem idoso. E nessas condições já não havia capacidade de ter filhos como ele desejaria. E o fato de que, mesmo que ele fosse um homem viril, ainda assim, sua esposa Sarai era estéril, não podia ter filhos. Humanamente falando, qual a única possibilidade de eu ter um herdeiro? A terra pode ser até uma questão que se resolva, porque a confiança dele no Senhor, no capítulo 14, é mais nítida sobre a promessa da terra. Por isso que ele não aceitou a oferta de Bera, quanto a dar a ele as possessões de Sodoma. Primeiro que Sodoma, ele não admitiria pegar as possessões daquilo que é mundano. Era isso que Sodoma representava ali naquele momento. Como em segundo lugar, ele cria, e ali ele confiou no Senhor, de que aquela terra seria dele. Deus havia dado essa prova quando ele foi vitorioso sobre aqueles 4 reis. Mas agora, o seu questionamento é sobre o herdeiro e a sua descendência. E aqui nós temos Deus destacando e deixando claro para ele uma informação a mais, que o seu herdeiro será nascido da sua própria semente. E em segundo lugar, um herdeiro que dará uma grande, incontável descendência ao seu pai, Abraão, que futuramente o seu nome seria mudado no capítulo 17 para Abraão, deixaria de chamar Abrão para ser Abraão. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, primeira aplicação sobre este ponto, é que Deus corrige a percepção errada de Abraão sobre essa promessa. Há uma diferença no que Deus disse a Abraão em Gênesis 12 e 13, com o que ele agora promete a Abraão em Gênesis 15.
O conteúdo da promessa de Gênesis 12 e 13, eles não estavam completos ainda. Deus não revelou tudo de uma só vez a Abraão nos capítulos 12 e 13. Percebe isso? Deus não revelou tudo de uma vez a Abraão. Mas nós temos aqui Deus revelando pouco a pouco, passo a passo, ponto a ponto, a cada momento, a cada tempo certo, algo a mais que era necessário, que Abraão deveria saber sobre a promessa que se cumpriria na sua vida. Então nós poderíamos perguntar o seguinte: mas a dúvida e a impaciência de Abraão foi em razão de Deus não ter falado tudo a ele? Em certo sentido, nós podemos concluir que sim. Foi pelo fato, obviamente, de Deus não ter revelado todos os detalhes que eram necessários para que Abraão pudesse dizer: então, de fato, a promessa vai se cumprir. Então, nós temos uma outra pergunta. Então, foi Deus quem deixou Abraão com dúvidas sobre a promessa? A resposta é não. Deus dá a promessa para que a gente creia e confie nele, e não para que a gente tenha dúvida. Agora, observe, duas coisas estão acontecendo neste momento. Primeiro, Deus está preparando Abraão para receber a promessa no seu tempo, e não no tempo que ele gostaria. A promessa de uma terra e de uma descendência vai sendo revelado, como eu disse, parte por parte, passo a passo. Deus estava provocando Abraão ao exercício da sua fé, na medida em que ele era capacitado para isto. Me permita-me um exemplo do que eu estou dizendo aqui. Veja, não se pode, meus irmãos, exigir de uma criança de 6 anos que ela carregue para você um galão de água mineral de 20 litros, porque ela não vai aguentar o peso. Mas ao mesmo tempo é interessante ver que ela está ansiosa para lhe ajudar, e ela deseja muito carregar e lhe ajudar tudo que você tem para poder conduzir até a despensa. Então, você pode dar a ela uma garrafa de 2 litros. Um exemplo muito simples que eu estou querendo usar para dizer que da mesma forma é assim na vida cristã. Nem todos exercem na mesma medida, nem todos de forma igual exercem na mesma medida a sua fé em Cristo. Por isso que há crentes maduros e há crentes que são imaturos. Por isso que há crentes que Deus não manda determinadas aflições, problemas e sofrimentos, e há outros, Ele manda coisas que às vezes nos assustam e que nós diríamos: não somos capazes de passar por isso. Porque a medida como cada um exerce essa fé em Cristo, demonstra claramente que cada um tem um cuidado em particular, individual, da qual Deus vai dando esse crescimento a cada um de nós. A uns Deus dá uma garrafa de 2 litros para carregar, e Ele diz: confia em mim que você vai suportar o peso dela. A outros Ele diz: carregue um botijão de gás de 80 quilos. Você pode, você consegue, e confia em mim, você vai chegar até o final. O fato é, repito, não perdemos a nossa fé em Cristo, mas aquilo que Deus nos dá, na medida que precisamos, para que sejamos capacitados progressivamente no exercício suficiente da nossa confiança em Deus e na sua palavra. E pouco a pouco, na medida certa, a cada dia, olha que interessante, a cada domingo nós temos uma porção que vai nos lembrando mais e mais da promessa do Senhor. Segundo, Deus também está aqui, meus irmãos, tratando um crente que ainda é defeituoso no exercício da sua fé. Por isso que, infelizmente, na vida cristã surgem problemas e provações, e aí a tendência é que nessas situações tenhamos dúvidas sobre a posição de Deus em relação a nós. Às vezes surgem perguntas como: será que Deus me abandonou? Porque eu abro a Bíblia e não consigo mais ouvir a sua voz. Não vejo mais Deus falando comigo como era antes. Eu começo a orar, mas não consigo nem mesmo pronunciar
uma ou duas palavras a ele. Será que Deus virou as costas para mim? Será que eu me enganei sobre a minha fé? Será que eu sou realmente crente? Será que sou realmente eleito? Veja, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer é que não é só você que passa por isso, porque Abraão também passou por isso. Nós temos às vezes, se me permite um adentro, não está no esboço, nós temos um sério problema de comparar a nossa vida com a dos outros. E que quando nós estamos passando por uma situação difícil, por um problema difícil, alguns desses problemas podem ser causados porque pecamos contra o Senhor, porque nos precipitamos em alguma coisa, ou também porque realmente foi uma provação que Deus nos dá, e como esta provação Deus nos dá no intuito de realmente nos testar, a gente olha para a vida do outro e diz: por que eu não sou igual a ele? Por que eu não tenho a mesma fé, a mesma força que ele tem? E às vezes parece que só a gente está passando problema, e os outros não. Meus irmãos, Abraão também passou pelos mesmos problemas, como também pelas mesmas angústias que eu e você passamos na nossa vida. Alguns crentes, olha que interessante no que diz respeito a esses questionamentos que nos vêm às vezes na nossa mente. Alguns crentes da antiga aliança, eles registraram momentos como este, de profunda escuridão da alma. Isso é uma coisa que demonstra claramente quando uma alma ela está no escuro, é quando vêm esses questionamentos. E veja, a exemplo do Salmo 10, quando aquele crente que escreveu o Salmo 10, o salmista em sua oração, desesperadamente ele vai dizer: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Em outro momento, esse mesmo crente, esse salmista, ele repete de novo essa mesma oração, só que agora o seu desespero está mais intenso, e ele então diz as seguintes palavras: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Não se esqueça de que o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, um homem santo que nunca pecou, não ficou isento, não ficou salvo destes momentos de negridão da alma, quando ele orava constantemente as palavras do Salmo 22, quando estava indo para a morte de cruz, e ele dizia repetidas vezes: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Deixe-me dizer algo muito importante. Deus não virou, mesmo em situações como essas, Deus não virou as costas para nós, mas Ele está te fazendo ter fome e sede da justiça dEle. Ele está expondo as dúvidas, os questionamentos, as suas pirraças, os seus dramas, as suas infantilidades e as suas conclusões distorcidas da palavra dEle, para que Ele possa tratá-las. Ele está limpando, Ele está esvaziando o seu coração dos desejos pecaminosos e perniciosos, e Ele está arrancando do seu coração aquelas pequenas raízes que já estavam dando lugar e criando brotos, pequenos brotos de incredulidade em relação a algumas verdades da palavra de Deus. Ele está fazendo com que você coloque tudo isso para fora, para que estas dúvidas não alimente o seu coração com rebeldia e com murmuração. Ele faz isso para que eu e você sejamos humilhados diante dele e digamos desesperadamente para ele: Senhor, socorre-nos, ajude-nos na nossa falta de fé.
Veja, meus irmãos, a coisa mais surpreendente que nós podemos perceber na vida de um homem como Abraão, que passa por isso no capítulo 15, como também nós passamos, é que expor todas estas coisas na nossa alma é também uma demonstração de fé e de confiança no Senhor. Em segundo lugar, quando Deus também revela a Abraão que o seu descendente e a sua descendência será da sua própria semente. A promessa que Deus faz a Abraão, então, ela é dupla, porque primeiro, observe, primeiro, ela se refere ao seu filho Isaque, esse é o primeiro descendente. Ela se refere ao seu filho Isaque, se refere ao seu neto Jacó, que posteriormente se chamaria Israel, e aos seus descendentes, que formam as 12 tribos de Israel, e posteriormente o povo de Israel. Em segundo lugar, quando eu disse que ela é dupla, porque também esta promessa de um descendente e de uma descendência, ela não se limita apenas a Isaque, Jacó e futuramente o povo de Israel. Porque na primeira parte desta promessa, observe que Abraão, ele teve o privilégio de ter visto essa primeira parte da promessa se cumprindo, quando os seus 2 netos nasceram. Abraão teve a oportunidade de conhecê-los, teve a oportunidade de estar com eles. E Abraão, ele veio a morrer quando Jacó e Esaú tinham 15 anos de idade, eles eram adolescentes. Então Abraão viu o cumprimento da promessa até a 3ª geração. Mas a promessa que Deus faz a Abraão, ela vai além dos descendentes de Isaque e Jacó. E Deus também fala dessa promessa a Abraão, porque ele também creu nela, mesmo que ele não tenha visto. Quando Deus promete um herdeiro e também uma descendência, isto se refere ao mesmo descendente e também à mesma descendência que é prometido aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Mais uma vez, então, nós estamos diante da promessa do descendente da mulher, que é anunciado a mais um crente da antiga aliança, que é Abraão. Veja como isto é progressivamente revelado ao longo da história nas Escrituras. É nesse ponto que eu quero me deter agora com você, nessa segunda parte do sermão. E é importante analisarmos aqui como que no decorrer da história e no percurso das Escrituras do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, Deus vai relacionando a figura do descendente e da descendência. Sempre em todas as promessas pactuais, sempre em todas as revelações pactuais que Deus faz ao seu povo, por meio dos profetas e também no Novo Testamento por meio dos apóstolos, sempre Ele está dizendo do descendente da mulher e da sua descendência. Observe, por exemplo, em Gênesis capítulo 35, os versos 11 e 12. Quando Deus ele dá início ao crescimento numérico dessa descendência, de um filho para 12 filhos, e dentre estes filhos, um deles, naquela promessa, é dito que ele seria rei sobre todos eles. Não dá para ler todas as passagens, porque o meu tempo aqui não é permitido, eu não vou ter condições para isso. Mas, Gênesis 35, versos 11 e 12, quando nos é dito dessa promessa de que dentre esses 12 filhos, um deles seria o rei sobre todo, os descendentes e a sua descendência. Anote, você pode ler em casa depois. Alguns textos eu vou ler com vocês, mas na sequência aqui inicial, ainda não. Apenas fazendo menção de um outro texto das Escrituras, quando em Gênesis 48, os versos 15 a 22, no final da vida, Jacó, ou no caso Israel, ele abençoa José e os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E aqui nós temos Jacó abençoando tanto José como seus netos, os netos de Jacó, Efraim e Manassés, fazendo 2 pedidos ao Senhor. Primeiro, quando nós somos lembrados que nesses 2 pedidos são anunciados que o anjo que estava sempre livrando Jacó também abençoasse, preservasse, salvasse, defendesse José e os seus filhos Manassés e Efraim. É interessante ver que este anjo que é mencionado aí é anjo com A maiúsculo,
como vocês já sabem, é o mesmo anjo que também apareceu a Abraão e que apenas uma ou duas vezes apareceu a Isaac e agora volta com maior frequência aparecendo a Jacó, revelando as promessas de uma grande descendência por meio de um descendente em particular. Sempre que aparece o nome aí, anjo, com A maiúsculo, você sabe que se refere ao Filho de Deus. É o próprio Filho de Deus, é a própria segunda pessoa da Trindade que fala dele mesmo como o descendente de toda essa linhagem, que começa lá em Adão 7, passa por Abraão, Isaac e Jacó e percorre até chegar a Jesus Cristo. Segundo ponto que nos envolve aqui, o segundo pedido, quando Jacó também ele ora para que os descendentes de Manassés e Efraim, eles cresçam em multidão no meio da terra. Veja, esse texto está nos mostrando o quê? A relação do descendente e de uma descendência numerosa. Ainda quando nós vamos para Êxodo, capítulo 3 agora, capítulo 3, versos 6 ao 22. Você pode abrir o texto e acompanhe e observe no que eu vou explicar do texto, ou mencionar aqui do texto. Êxodo 3, versos 6 ao 22. Lembra que eu disse de Moisés? Moisés, um levita, ou pertencente à tribo de Levi, diz o texto que o anjo do Senhor aparece para ele. Então, mais uma vez, a segunda pessoa da Trindade aparece agora a Moisés e ordena que a promessa da tomada das terras de Canaã se cumpra. A possessão da terra do que Deus havia prometido a Abraão irá se cumprir agora no chamado em que Deus traz a Moisés e se revela a ele como o anjo do Senhor. Atente-se, por exemplo, olha aí o verso 6. Duas coisas são importantes no verso 6. O anjo do Senhor é o mesmo que se identifica como o Deus. O que o texto está dizendo? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sempre nesses textos, o que coincide neles? Que todas as vezes que é mencionada a promessa do descendente e da descendência e da possessão da terra, ele sempre vai dizer que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. O segundo ponto que é importante considerarmos no verso 6 é que Moisés, ele reconhece que é o mesmo anjo que apareceu também aos seus antigos pais, Abraão, Isaque e Jacó, porque diz que Moisés, quando ouve a voz do anjo do Senhor, qual é a primeira coisa que o anjo do Senhor fala para Moisés? Quando ele se aproxima da sarça ardendo em chamas, mas que não era consumida pelo fogo, a primeira coisa que ele diz: tira as sandálias dos seus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é santo. Você está na presença de um Deus que é santo. E o que ele faz? Ele lembra o mesmo anjo que falou com o pai Abraão, Isaque e Jacó. E ele se curva, ele está reconhecendo quem é ele. Vá para o verso 7 agora, no mesmo capítulo aí, 3 de Êxodo. Quando o anjo do Senhor afirma ter se lembrado. Olha que interessante essa expressão. Significa que não é que ele teve uma amnésia e de repente parece que no céu Deus foi fazer alguma coisa em algum lugar do universo e de repente ele, opa, esqueci, vou voltar para a terra porque eu lembrei que tem que salvar o meu povo. Não, a expressão que diz que o anjo do Senhor lembrou-se da promessa que ele havia feito de livrar o seu povo da escravidão do Egito, de conduzi-los à terra que ele prometeu a Abraão, significa que ele nunca se esqueceu da promessa que ele havia feito a Abraão. E o texto que está relacionado é Gênesis 15, versos 12 a 16. Até esse momento, nós temos progressivamente a revelação do Evangelho, também progressivamente o cumprimento dela. Veja, Deus cumpre historicamente na sua primeira etapa o que ele prometeu a Abraão, mas ainda não está completo o cumprimento dessa promessa. Perceba que é uma pausa aqui. É curioso ver que até esse momento, então, nos é lembrado que no tempo da escravidão no Egito, os descendentes de Abraão tinham como conteúdo dessa revelação, meus irmãos, o descendente da mulher, o ressurgimento do povo de Deus por meio de Sem e também a promessa que Deus havia feito a Abraão.
Essa era a Bíblia que os hebreus tinham quando eles estavam escravos no Egito. E esse era o conteúdo da promessa que eles tinham para crer no Senhor Jesus Cristo. E você tem a Bíblia completa hoje, para que você possa, de forma suficiente e com mais plena presença do Espírito Santo, você possa usufruir dessa promessa. Agora vá para Isaías, capítulo 41. Eu já pulei uns 3 textos aqui, porque não dá tempo. Mas eu quero que você vá então para Isaías 41, do verso 1 ao verso 20. Nós vamos primeiro analisar o verso 8. Olha o verso 8. O verso 8 relaciona a descendência, ou seja, todo o povo de Abraão com o seu descendente, que é o seu Redentor. Agora Isaías está nos mostrando, veja, a progressão da revelação, está nos mostrando algumas informações a mais do descendente e da sua descendência, porque esse descendente é o Redentor de todo esse povo. Especialmente, olhe agora os versos 14, 16 e também o verso 20. Nesses 3 versos nós temos a menção do herdeiro prometido para a salvação de todos os descendentes de Abraão. Olha que interessante, eu gostaria de ler então com você, que esse texto ele é importante. A leitura dele se faz aqui necessária. Domingo passado nós lemos esse texto na liturgia. E olha o que ele diz, a partir do verso de número 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Essa expressão vermezinho de Jacó é porque ele está falando de todo o povo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O descendente salvará a sua descendência. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. De quem que ele está falando aqui? Do descendente. O descendente vai cortar montes. A linguagem poética que é usada pelo profeta Isaías, e que Deus dá essa linguagem a Isaías, para dizer com que tamanho poder e força virá o descendente que é prometido a Abraão, e também a sua descendência. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, ó Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos, desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipestre, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Quando ele menciona esses tipos de árvores, a quem ele está mencionando aqui? Toda a descendência de Israel. Que Israel é esse? Essa é a pergunta que fica aqui no texto. O texto ainda nos mostra sombras dessa numerosa descendência que é mencionada aqui de forma analógica ou de forma simbólica através de tipos, espécies de árvores que ocupam a terra prometida. Ele está se referindo, eu vou me adiantar na informação, ele está se referindo a diversos povos e nações que vão ocupar a terra prometida. É disso que ele está falando. Então a descendência de Abraão não se limita ao sangue dele. Apenas aqueles que nasceram de Isaac e Jacó e que se tornaram judeus. Agora vá para o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, os versos 1 e 2 apenas.
Quando Jesus ele é mencionado como o descendente direto, agora veja, isso está mais do que claro para todos. O descendente veio. Quando na descendência que é mencionada de Jesus Cristo, ele menciona que ele veio da linhagem de Abraão, os versos 1 e 2. E veja também, meus irmãos, o que João Batista disse sobre a relação de Abraão com a salvação de Jesus Cristo. Quando em Mateus, capítulo 3, verso 9, Mateus, capítulo 3, o verso 9, João Batista, quando ele está pregando e também denunciando e advertindo severamente os fariseus e os escribas e os sacerdotes, ele os lembra de algo muito interessante aqui nas suas palavras. João diz que a salvação do povo de Israel não se fundamenta em um herdeiro natural, que é de Isaac e Jacó apenas, mas de um herdeiro que veio da linhagem de Abraão. Esse que veio da linhagem de Abraão de forma sobrenatural, porque Sara e Rebeca eram estéreis. Tanto veio essa linhagem de forma sobrenatural, ele vai usar as palavras aí com relação a essa descendência, dizendo: Deus pode suscitar das pedras os filhos de Abraão. Ele pode fazer com que das pedras surjam os filhos de Abraão. Essa é uma linguagem simbólica para se referir que de forma sobrenatural, porque Sara e Rebeca eram estéreis, não poderiam ter filhos, e Deus fez com que elas tivessem filhos. Mas também ele está nos lembrando que dessa linhagem surge o descendente dessa descendência de forma supernatural, porque o nascimento de Jesus foi por obra do Espírito Santo. A sua humanidade vem de Abraão, mas a sua divindade pertence a ele mesmo, e ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Isso aqui tem ligação com agora Miqueias, capítulo 7, verso 20, por favor, abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, verso 20. Miqueias, capítulo 7, o verso 20, olha o que diz, que completa, ou que reforça o que está aqui, no que João Batista nos diz. Miqueias, verso de número 20. Olha o que ele diz. Está demorando para procurar, né? É porque esse profeta aí quase a gente não acha ele, né? Quase a gente procura vários profetas. A gente gosta muito de conversar com Isaías, com Jeremias, mas esses profetas aqui que são chamados menores, não sei se é coincidência, porque chamaram eles de menores, né? É porque talvez a gente não tenha costume de conversar com eles também. Mas achou? Miqueias está aí, está na Bíblia. Então olha o verso 20. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Foi prometido a Abraão, a Davi, e agora se cumpre a promessa que é mencionada em João capítulo 3. Em Lucas capítulo 1, os versos 54 e 55, quando Maria, em seu cântico de louvor, atribui a sua gravidez, meus irmãos, ao cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Olhe lá, vamos conferir. Lucas, capítulo 1, os versos 54 e 55. Olha o que ele diz. Aliás, olha o que Maria ora. Louva ao Senhor. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria, ou seja, a boca de todos estes que Deus coloca neles, a lembrança da promessa, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre está relacionando com a promessa que foi feita a Abraão, de um descendente e de uma descendência. Quando você vai também para João, capítulo 8, os versos 33 a 59, lá há o registro de um intenso debate entre os judeus e Jesus Cristo.
Especificamente, os versos 33 e o verso 39. Anote aí, você pode ler em casa depois. Se der tempo de você achar o texto, eu vou aqui explicando. Quando nos versos 33, circula aí, e o verso 39, os judeus, eles estavam argumentando que eram salvos por serem filhos de Abraão. Estavam dizendo então que, em outras palavras, a salvação era pelas obras e pelos esforços naturais de ser um filho. Agora, olha para o verso 56. Jesus, no verso 56, deixa claro que Abraão se alegrou quando viu o dia da sua vinda. Como assim? Abraão viu o dia da vinda do nascimento do nosso Senhor Jesus. Me explique isso. Ele argumenta dizendo: o que vocês creem está totalmente errado e fora do que Deus anunciou a Abraão. Porque Abraão se alegrou quando viu o dia da sua vinda. Veja, Abraão não sabia nem sequer 10% de como todas as coisas se cumpriram nos evangelhos. Mas, meus irmãos, o que foi anunciado por Deus a Abraão, especificamente em Gênesis 15, já era ali, pela fé. Pense nisso. Ele viu pela fé o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a encarnação do nosso Redentor. E por isso, repito, que o verso 6 nos diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Em outras palavras, ele creu na redenção que ele deveria receber por meio de Jesus Cristo, ele confiou no Senhor Jesus Cristo, e ele foi justificado pela fé. Atos capítulo 13, o verso 26, ele relaciona a descendência natural de Abraão, que é o povo de Israel, com aqueles que receberam pela fé a salvação, que é essa descendência espiritual. Em Atos capítulo 3, especificamente os versos 13 e 25, quando ele relaciona a vinda de Jesus Cristo como sendo da promessa feita a Abraão. Você pode depois conferir isso com Gênesis 22, verso 18, Deus fala disso lá. E o apóstolo Pedro pregando aquela multidão de pessoas que viram ali, aqueles 120 galileus orando e falando em línguas. Não eram línguas estranhas, eram línguas, idiomas, da quais eles não sabiam falar ou não conheciam. Eles estavam falando o Evangelho, as promessas do Senhor. E Pedro, ele diz que essa mesma promessa que foi anunciada a Abraão se cumpre com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Romanos, capítulo 4, os versos 18 a 22, o apóstolo Paulo nos diz, referente aí a Gênesis 15, os versos 4 e 5, que é o texto que nós estamos analisando aqui em Gênesis. Olha o que o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E por fim, Gálatas capítulo 3, os versos 6 a 14, que completa agora. Quem é? Agora a gente sabe. Quando nós vamos para Gênesis 15, versos 4 e 5, que descendente é aquele que Deus está anunciando a Abraão? Que descendência é essa que será incontável e numerosa, tanto quanto as estrelas do céu? Olha o que Gálatas capítulo 3, os versos 6 a 14 nos diz. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vou repetir, porque ali está a numerosa e incontável descendência de Abraão prometida no verso 5. Quando ele vai dizer, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Justificaria pela fé os gentios. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O descendente que Abraão creu, que é anunciado no verso 4, é Jesus Cristo. E a descendência que é numerosa quanto as estrelas do céu, que ele creu, são todos os eleitos de Deus na história da humanidade. E isso inclui eu e você. Então, se você tem estado cabisbaixo, desanimado, triste por algum motivo, seja por razões pessoais, particulares, por problemas que você esteja enfrentando, por desgostos e decepções na sua vida, por pecados que você tem cometido contra Deus e você não consegue abandonar esses pecados, seja porque você está chateado, frustrado com alguém, seja porque de alguma forma algo que você gostaria que acontecesse não tenha acontecido, seja o que for na sua vida, ou qualquer sensação que você tenha de que Deus tenha te abandonado ou tenha virado as costas para você, lembre-se do que nos é prometido sobre o que é suficiente para nós e nos sustentar e nos manter firmes na nossa fé em Cristo Jesus. A promessa que Deus faz de um descendente, porque nós somos filhos de Abraão. Você é contado, eu e você somos contados aqui como filhos de Abraão. Abraão não nos conhece. Abraão não, obviamente já faz mais de 4.000 anos que ele já morreu, e ele nem mesmo teve oportunidade de ver os seus bisnetos nascerem. Mas a promessa que ele creu, de uma descendência que é incontável e numerosa tanto quanto as estrelas dos céus, você é uma dessas estrelas. Estou dizendo isso simbolicamente. Você é um destes, do qual o apóstolo Paulo está nos lembrando em Gálatas, desses gentios. A palavra gentio significa dessa gentalha, desses miseráveis, inferiores aos judeus. Esses gentios, quando receberam pela fé o nosso Senhor Jesus Cristo, eles são chamados de filhos de Abraão. Repito, pela terceira vez, por que Gênesis 15, verso 16 nos diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça? Porque a promessa que Deus fez a Abraão era dupla. Primeiro, era necessário que esse descendente fosse legitimamente do seu sangue e de uma linhagem que não fosse corrompida, ou seja, que não fosse de um escravo, no caso de Eliezer, não podia ser, Jesus Cristo não podia ser de uma linhagem damascena. Como também, muito menos, Abraão não poderia ser de uma linhagem escrava do Egito, que era Agar. Mas Jesus é de uma linhagem real, ele é de uma linhagem de um rei. Segundo, que esse descendente, legitimamente do seu próprio sangue, seria o resgatador da descendência da mulher de Gênesis 3,15. Essa descendência não se limitava a sangue, mas em uma condição espiritual. Crer na mesma promessa que Abraão creu, quando ele foi justificado pela fé. Mesmo que ele não soubesse, assim como muitos crentes da antiga aliança, também não souberam por completo. Mas pela graça de Deus, eles creram em Jesus Cristo como seu Salvador, como o descendente da mulher.
prometido a nós para a remissão dos nossos pecados e dos pecados deles. É isso que nos importa. Mais do que qualquer coisa na nossa vida, o que mais deve nos importar é que o descendente da mulher já derramou seu sangue por nós e os nossos pecados estão, todos eles, perdoados diante do Senhor. Esse é o fundamento da nossa fé em meio aos problemas da vida. Abraão não viu o cumprimento total dessa promessa e por isso ele foi chamado de o pai da fé, mesmo sem ver. Ele creu e se agarrou nela, como aquele peregrino de John Bunyan que não soltou a Bíblia enquanto ele não chegasse ao céu. Olha o que Hebreus 11 vai nos dizer sobre isso, começando do verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lembre-se disso quando você pensar em Abraão. Não viu, esperou e morreu esperando. E depois de mais de 2000 anos, depois da sua morte, se cumpriu a promessa. Quanto tempo será que nós vamos esperar a segunda vinda de Jesus? Não sei. Apenas nos é dito que está próximo a vinda dele. Mas viveremos, passaremos por as aflições desse mundo, peregrinaremos nesse mundo. O que nos é dito é que enquanto ele não vem, ou enquanto ele não volta, agarre-se à promessa do Senhor como um peregrino, até que você chegue ao céu. Morreremos provavelmente sem ver o cumprimento da promessa aqui agora em vida, sem passar pela morte física. Mas o que é certo é que no dia que nosso Senhor Jesus voltar, quando chegar o dia do grande dia, todo ser vivo, toda alma ressuscitará e todos verão o cumprimento da promessa. Olha ainda no verso 8, Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa. Essa mesma mulher que Hebreus está dizendo que ela creu, é a mesma que quando o anjo do Senhor chegou e disse a Abraão, ela vai ter filhos da sua semente, e ela riu. Às vezes a gente não faz isso com a palavra de Deus? Ri quando olhamos para certas coisas que são ditas nas Escrituras, porque ainda não vimos, porque você está esperando uma perspectiva humana, e não pela fé. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito,
Em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, que eles sejam enterrados na terra prometida, na terra que Deus prometeu ao meu pai Abraão, ao meu pai Isaque e ao meu pai Jacó. O que nós aprendemos com tudo isso? Deus nos sustenta em meio aos problemas e às dificuldades da vida com as suas promessas. A base da sua aliança conosco são suas promessas. Essa é a primeira coisa que você não pode esquecer. Segundo, se somos sustentados pelas suas promessas no Evangelho, não tente ocupar o lugar de Deus nas resoluções dos nossos problemas, para que não caiamos no mesmo erro de Abraão, tentar resolver os empecilhos naturais de forma convencional e humana. Terceiro, isso também nos ensina a não substituir Cristo em alguns momentos da nossa vida por outras supostas soluções sobre a nossa condição humana em meio a esses problemas e provações. E a tendência de substituir com outras falsas promessas e expectativas que aparecem. Quarto, nós precisamos distinguir o que é uma dúvida obediente de uma dúvida que é rebelde. Abraão duvidou e titubeou, mas ele não desobedeceu. Ele vacilou, mas ele não deixou de crer. A dúvida obediente é aquela que nós colocamos diante de Deus, o nosso coração ansioso, impaciente, até em certa medida um coração também insatisfeito, mas buscamos em Deus a resposta para essa ansiedade e em certa medida também falta de fé. Mas, meus irmãos, dúvida rebelde é aquela que alimenta essa insatisfação e faz com que essa pessoa resista, rejeite a promessa de Deus. A dúvida rebelde não questiona a sua condição diante de Deus, mas ele se levanta contra Deus. Essa é a diferença entre lamentar e murmurar. Quinta aplicação. Assim como para Abrão, ainda ele é chamado de Abrão, o descendente da mulher, meus irmãos, é mais do que suficiente para você e para mim. Ele é a tua salvação. Ele é o teu escudo em meio às tribulações. Cristo é a herança, o galardão prometido a Abrão, que também é prometido a nós. Então, usufrua desta recompensa e vá, repito mais uma vez isso, como eu disse nos outros sermões, vá até o trono de graça e confesse os seus anseios e angústias ao Senhor, e Ele não te deixará de mãos vazias. Nunca, nunca. Amém.